Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, nosso canal no YouTube, youtube.com/Jefa Sorocaba, também no facebook.com/Jefa Só, e no nosso site. A nossa palestra também fica lá disponibilizada. Hoje a nossa palestra é gravada, né? Então vai ficar lá no nosso site também disponível, no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook. Mas quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece de abertura então, para harmonizar aqui o nosso ambiente, para tranquilizarmos os nossos corações. Então, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, do nosso Centro Espírita, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estiverem nos assistindo, aqueles que forem assistir no outro momento, também pedindo ao plano espiritual que ilumine com muitas bênçãos e muita luz a nossa convidada de hoje, que ela tenha muita inspiração para transmitir o seu conhecimento para a gente, e que sejam conhecimentos de muita reflexão e que possamos de alguma forma também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, né? Hoje, lembrando então a nossa palestra gravada. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta relacionada ao tema de hoje, né? Eu tenho certeza que é um tema muito relevante, né? E tenho certeza que muita gente já vivenciou, já enfrentou alguma situação como essa. Então, quem quiser deixar comentários na descrição do vídeo, né? Depois a gente repassa as perguntas, os comentários para a nossa companheira Tatiana, que vai fazer o nosso bate-papo aqui na noite de hoje. Então vamos lá, nossos recadinhos aqui do nosso centro, nossas atividades, né, todas as nossas atividades presenciais e online, né, agora temos as duas modalidades aqui no centro. Então toda terça-feira, né, como o dia de hoje, nossa palestra online, às 8 horas da noite, transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. Quartas-feiras nós temos as vibrações à distância, tanto para humanos como para os animaizinhos, às 9 horas da noite, trabalho que a gente fazia antes nas quintas, agora nas quartas-feiras. E na quinta-feira é o dia do nosso atendimento presencial lá no centro, de toda a semana, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Nós temos lá atendimento de reiki, de cromoterapia e também o atendimento fraterno. E às 7 horas da noite a palestra presencial. Fica o convite a todos, quem quiser assistir a palestra presencial lá no centro. Toda quinta-feira às 7 horas da noite, e as palestras que são realizadas nas quintas-feiras a gente grava e depois exibe também no YouTube, aqueles que não tiverem condições, né, de ir presencialmente no centro. E claro, nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas da manhã, é necessário agendar, né, o nosso trabalho dos animais. Na quinta-feira não precisa agendamento, mas no domingo, no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos aí esse trabalho que ainda se faz necessário o agendamento lá no nosso site. Tem o atendimento aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia, né? Tem todas as informações lá no site. Se alguém tiver alguma dúvida, né, de repente não conseguiu fazer o agendamento, pode mandar uma mensaginha pra gente, né, e a gente explica certinho, mas tá tudo lá no nosso site, então, para o pessoal poder acompanhar, poder participar, né, principalmente, né, participar dos nossos atendimentos presenciais, que é sempre muito bacana, né, sempre muito bom ver as pessoas ali presencialmente, né? Tanto os humanos como também os nossos irmãozinhos animais, né? É sempre muito bacana, a gente gosta demais, né, dessa interação, né, desse momento, né, que a gente tem ali com os nossos irmãozinhos, né, o pessoal que participa, né, das nossas atividades lá sempre nos dão, né, um feedback, né, um retorno muito positivo dos nossos trabalhos. As nossas palestras online e presenciais, né, então toda terça-feira às 8 horas da noite a palestra online, e na quinta-feira as palestras presenciais. Então é toda aí a nossa programação de palestras para o mês de maio. Fica o convite então, né, quem quiser ir presencialmente. Quem não tiver condições de ir presencialmente pode assistir depois pela internet, né, mas o mais importante, né, a gente sempre ressalta aqui, são a participação de todos vocês nas nossas atividades, tanto presenciais como online. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje, né, que estava um pouquinho sumida, né, fazia tempo que não participava aqui das nossas lives, das nossas transmissões aqui, a Tatiana Marra, psicóloga, né, já fez vários outros bate-papos aqui com a gente. Tem tudo lá no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir alguma outra
algum outro bate-papo que a gente fez com ela. Tatiana, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né, de fazer essa nossa gravação aqui. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba, Tatiana. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Então, lembrando, né, hoje é gravado a nossa palestra. Quem tiver perguntas, comentários, né, alguma observação a respeito do nosso tema, né, como eu disse, é um tema muito relevante. Eu tenho certeza que muita gente já ou vivenciou ou sabe de pessoas, né, que vivenciaram o bullying, né, principalmente com crianças, né, mas a gente vai falar aqui um pouquinho, né, Uhum, tem de todas as idades, né, bullying de todos os tipos e todas as idades. Mas então quem sim. quiser deixar seu comentário, quiser deixar alguma pergunta, pode deixar então na descrição do vídeo. Bom, Tatiana, é um tema recorrente, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Uhum, bullying, né? Mas para aqueles que ainda sim, não têm uma ideia exata do que é, você poderia, né, explicar à luz, né, da psicologia o que é o bullying, o que é claro, exatamente esse tipo de situação que tanto crianças como às claro. vezes adultos também vivenciam, por favor. Sim, de uma maneira simples, o bullying é quando uma pessoa se sente ofendida, humilhada, diminuída por outra pessoa a partir de uma brincadeira, entre aspas, ou apelidos, enfim, né? Colocações que são maldosas, né? Acho que eu diria assim, são maldosas e constrangem, humilham e deixam a pessoa muito mal, né? De diversas formas. Antigamente, né, lá na minha época de escola, você é mais ou menos da minha idade também, né, nas nossas épocas de escola, a gente achava normal esse tipo de coisa, né? Ah, uma piadinha aqui, um apelido, Sim. às vezes não tão carinhoso ali, e aquilo passava meio que Uhum. desapercebido, né? Na sua opinião hoje, como você que atende, né, crianças, atende adultos também, o que mudou Sim. dos anos, sei lá, dos anos 80, 90 para cá? Antigamente as pessoas, a mentalidade das pessoas era diferente, se permitia esse tipo de coisa e hoje em dia a sociedade evoluiu pelo menos um pouquinho nesse sentido de não tolerar esse tipo de brincadeira. Que tipo de análise você faz de 20, 30 anos para os tempos atuais, Tatiana? Eu acho que o que mudou nesse tempo é a consciência das pessoas e essa questão de se olhar, né? Porque se a gente for pensar, essa questão de autoconhecimento, de autoestima, de buscar uma psicoterapia é muito recente. Há 30 anos atrás era muito difícil alguém falar, vou no psicólogo porque estou ansioso, ou alguma coisa do gênero. Isso veio de uns tempos para cá, mais ou menos de, sei lá, 20 anos para cá. E aí as pessoas começaram a ter consciência de certas coisas que não são legais. O bullying sempre existiu e infelizmente talvez nunca deixe de existir. Mas o que mudou foi uma consciência do quanto isso é ruim e as pessoas que sofrem com isso começaram a se colocar, começaram a falar. Então, as pessoas, e junto com isso, vários estudos de psicologia, de psiquiatria, e, enfim, diversas áreas foram sendo feitos em universidades, pesquisas científicas, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. O que foi dando uma visibilidade maior para esse tema e agora a gente vê de um outro jeito, né? Ainda bem, né, que a sociedade, pelo menos em alguns aspectos, tem evoluído, né? Que antes Pois é. muitas coisas eram toleradas, né, ou passavam desapercebidas, né? Hoje em dia, pelo menos, né, algumas coisas melhoraram. Eu estava até, para a gente É. fazer esse nosso bate-papo, estava até dando uma pesquisada aqui e eu Uhum. vi algumas reportagens, algumas pesquisas, né, que foram feitas a respeito do bullying. Né? Me corrija se eu estiver Sim. errado, ou se esses números já não correspondem mais, se é até maior esse número, né? Eu estava vendo aqui que a faixa Uhum. etária principal do bullying, ou pelo menos onde se nota, né, uma maior incidência do bullying, é a faixa etária de 15 anos, mais ou menos. Né? E segundo uma Mais ou pesquisa que eu menos. vi aqui, um a cada 10 alunos sofreria bullying. Você acha que esse número está desatualizado? Essa faixa etária não é bem assim? O que você teria a dizer a respeito disso? Eu penso que esses números fazem sentido, sim, porque é uma faixa etária, se a gente pensar na adolescência ali, de uns 13, 12, 13 anos até os 17, vai, essa vida escolar, né, de fundamental, anos finais até ensino médio, se a gente for pensar por aí, é uma fase que o corpo muda muito, tanto dos meninos quanto das meninas. Questão de hormônio, questão física mesmo, o corpo vai mudando, e aí vem os interesses é, de relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, né? Começam a surgir questões que até então não existiam.
E aí uma menina começa a olhar para outra e fala: "Nossa, mas o corpo dela é diferente do meu, o cabelo dela é diferente do meu". Os meninos se olham e falam: "Nossa, mas ele é mais alto que eu". E aí essas comparações começam a acontecer. Só que pelas fases de desenvolvimento, pela adolescência e tudo mais, eles não sabem como lidar. E aí acabam levando por um lado maldoso. "Nossa, você é gorda. Nossa, você é o magricelo alto, parece um poste", sei lá, e coisas do gênero. E eles começam a colocar como ofensas, não como uma brincadeira ou um apelido carinhoso, mas como ofensa. Então faz sentido que realmente ocorra nessa faixa etária, porque é claro que não é só ali, né? É claro que, como você disse lá no início, acontece também na vida adulta, enfim. Mas talvez o começo seja mais ou menos por aí. Bom, vamos ainda falar da parte infantil, de criança e adolescente, né? Que acho que talvez seja a incidência maior. Você falou de meninos, meninas, né? Hoje em dia a gente sabe que dentro, né, dessa faixa etária mesmo, né, existem as descobertas, né, como você falou, as descobertas de Sim. interesses, até da sexualidade realmente, né, tem muitas crianças que hoje já começam a se descobrir muitas vezes uma, se descobrem como homossexual ou heterossexual, enfim, não importa. Mas o Sim. que você percebe, pelo menos que você, nas suas consultas, né, nos seus atendimentos, isso é mais. Existe diferença, né, entre um bullying praticado por meninos e um bullying praticado por meninas? É mais assim, menina com menina que pratica o bullying, menino com menino, ou é misturado? O que você teria a dizer a respeito dessa situação? Eu percebo que hoje em dia não tem muito essa separação, não. Já teve, já houve mais essa separação. As meninas falam das meninas e os meninos, hoje em dia, não mais. Porque essa questão da sexualidade nessa fase está muito latente, assim, né? Eles estão se descobrindo. E agora existem várias. Agora não, de uns tempos para cá. Existem várias identificações, vamos dizer assim, que essa é aquela sigla LGBTQIA+, existem vários, né? Então, é muito difícil agora a gente separar essa questão de gênero, porque às vezes eles estão no meio de um e de outro, eles estão se descobrindo, então é misturado, pelo que eu percebo, é misturado, meninos com meninas e vice-versa, então mudou, os tempos mudaram. Algumas coisas evoluíram, né? O pensamento da sociedade evoluiu, mas nesse Sim, sentido, por exemplo, da sexualidade, a gente ainda percebe muitas piadinhas de mau gosto, né? Seja com adultos, seja com muitos. crianças, né? Mas no caso das crianças, né? Por exemplo, uma criança, seja um menino, seja uma menina, que já começa, né, a se descobrir como homossexual. Isso é mais difícil, nesse caso específico, é mais difícil lidar com o bullying, né? Que tipo de cuidado, né? Por exemplo, os pais, né, precisam ter para tentar minimizar essa situação, porque não é todo mundo Sim, que hoje em dia consegue entender e principalmente respeitar, né? Acho que a grande é, palavra, né, que o grande sentimento que a gente tem, deveria ter hoje em dia, é o respeito pelo outro. Mas a gente sabe que numa fase de respeito. adolescente isso nem sempre ocorre, né? Como é lidar principalmente nesse caso dos adolescentes, né? Seja menino, seja menina, que se descobre homossexual, Tatiana? O que você tem percebido, pelo menos, Se a né, nos gente seus atendimentos? se a gente for falar dos adolescentes que estão nessa fase de descoberta, o bullying para um adolescente homossexual, por exemplo, do meu ponto de vista, é muito mais difícil, porque além dele estar se descobrindo e ter que se aceitar numa condição ali diferente, às vezes, do que a família sempre falou, alguma coisa assim, ainda tem essa questão de bullying para lidar. Então, acaba sendo uma carga a mais do que já tem, que é enorme, né? Que já é uma carga enorme, ela cresce. E com relação aos pais, eu sempre falo que o melhor canal é o diálogo, sempre. E é o respeito começa dentro de casa. Eu posso não aceitar o meu filho, por exemplo, homossexual, mas, melhor, desculpa, eu posso não entender. Eu posso não entender por conta da minha criação. Aceitar, até dependendo da minha criação, vai ser mais difícil de acontecer. Mas o respeito, ele é muito importante. Eu preciso respeitar que o meu filho, apesar de tudo, é muito difícil. Para uma mãe e para um pai, eu sei que é muito difícil o que eu estou falando, mas respeitar que esse filho é um indivíduo que tem as suas escolhas, que tem as suas características, tem o seu modo de viver.
né? E aí entra a conversa, e entra o diálogo. Filho, eu não entendi. O que é isso aqui que você falou mesmo? Não estou entendendo. Você me explica? Ai, filho, ó, eu vi um negócio, eu não entendi. O que é isso? O que estão falando aqui nessa tal de internet aqui que eu não estou entendendo? É o diálogo, é ter esse canal aberto. E esse canal se constrói desde pequenininho, desde criança. Não adianta não ter um canal e quando o filho tiver 15, 16 anos, sentar para conversar. Não teve uma construção. Então vai ser muito mais difícil para os dois lados que isso aconteça. E aí entra a importância desse canal ser construído desde a base, desde lá de bem pequenininho. É, Né? Mas eu sempre acho que o diálogo é o melhor canal. sem dúvida, né? A base, né? A família, é a base, a gente sempre fala que a família é a base de tudo, e quando esse respeito, quando esse aceitar não vem a partir do momento dentro de casa, né? Aí as consequências realmente para uma vida adulta, né, vai ser realmente complicado. É. E pelo que você percebe, pelo menos que os atendimentos que você faz, né, você percebe também um certo, não sei se a gente pode chamar de bullying, mas um certo bullying, entre aspas, dentro da própria casa, seja, por exemplo, um irmão com outro irmão ou com uma outra irmã, ou até mesmo Sim, o pai ou a mãe, que às vezes, de repente, né, um pai, por exemplo, pode não aceitar uma homossexualidade de um filho ou de uma filha, né? Isso, primeiro, isso pode ser chamado de bullying, e você percebe que isso também ocorre dentro de casa, né? Ou seja, às vezes a gente fala tanto do bullying na escola, né? Dentro de um ambiente social, mas muitas vezes essa agressão psicológica, né? Se é que a gente pode dizer assim, que já começa dentro de casa. Você percebe isso também nos seus é. atendimentos? Sim, acontece também, infelizmente, dentro de casa. E aí eu penso que muitas vezes é falta de informação. Por exemplo, e eu não digo só a informação de buscar na internet, não. Às vezes a criança ou o adolescente fala: Ah, pai, me chamaram de tal coisa na escola. Tá, mas aí cabe ao pai ir à escola verificar se é isso mesmo, como que aconteceu, quem foi que falou, quem é essa pessoa que falou, essa criança que falou, como é a família dela, para entender esse contexto. Ah, eu não entendi o que é esse apelido. Vamos procurar, procura no Google, busca informação com psicólogo ou com especialistas para tentar entender o que é. Eu percebo que muitas dessas agressões verbais, elas são feitas por falta de informação. Entra também a falta do diálogo, como eu havia falado, mas a falta de informação também. Não só no sentido acadêmico da coisa, de buscar na internet e tal, mas sobre a vida da pessoa que está sofrendo bullying, seja um adolescente, uma criança ou um adulto. Tá, mas quem falou? Falou o quê? Como que eu posso ajudar? Né, eu acho que vem um pouco daí. Porque se a gente for pensar nas pessoas, sei lá, de 50 anos para cima, é uma outra criação completamente diferente, outros costumes, não tinha internet, não tinha computador do jeito que a gente tem hoje, era muito diferente. Então, as informações demoravam mais para chegar e às vezes a criação também era muito diferente, né, no sentido de valores e costumes. Então, é difícil acompanhar. É muita coisa ao mesmo tempo, é difícil acompanhar. Sim. Então, a informação também se faz muito importante. E a gente sabe que às vezes a informação que as pessoas buscam nem sempre é uma informação de qualidade. Né? Hoje em dia a Exato, internet facilita muita coisa, infelizmente. mas também tem muita coisa, muitos conceitos, muitas opiniões, muitas vezes equivocadas, É, que estão ali à disposição e que às vezes as pessoas tomam aquilo como verdade. Né? Então isso também a gente precisa ter um certo cuidado, né, Tatiana? No sentido de observar, por sim. exemplo, o que foi orientado, né? Seja por um pai, por uma Uhum. mãe, ou até mesmo na escola, né? Porque a gente sabe também que alguns professores também, né? Tem alguns professores de mais idade que também tem essa formação que você falou, um outro tipo de formação, um outro tipo de visão de mundo. Sim, Então é um conjunto de coisas, né? Que se as pessoas não tiverem é. cuidado, né, de buscar uma informação séria, confiável, e aí partir também, inclusive, para um tratamento psicológico, né, se for o caso, isso vai acarretar inúmeros problemas, tanto para aquela criança, para aquele adolescente que está enfrentando isso, e também para a família, porque isso também, de uma certa forma, vai respingar na Claro, família depois, né? sempre. E eu acho muito importante também ressaltar o fato da gente estar atento aos sinais. Porque às vezes a pessoa que sofre bullying não consegue falar que ela está sofrendo bullying. Por vergonha, por ser coagida por alguém, por N motivos.
mas a gente consegue perceber alguns sinais clássicos, vamos dizer assim. É claro que cada um tem o seu jeito de lidar e expressar, mas geralmente quem sofre bullying fica mais retraído, começa a se fechar mais, tem uma timidez um pouco aguçada, às vezes, começa a ficar mais apático, mais triste. Então são pequenos sinais que a gente consegue identificar aí que tem alguma coisa errada. Às vezes até no alimento come menos ou come além da conta, sempre alguma coisa dá uma descompensada, assim. Então os sinais também são muito importantes, porque às vezes aquela pessoa está com vergonha de falar, mas se você for buscar informação, você descobre. Entendi. Né? Então, Por exemplo, numa escola, ai, meu filho está assim, professora, você viu alguma coisa? Né? Então eu acho importante falar disso também. então além dos fatores psicológicos, né, que é a sua especialidade, né, que é a sua área, o bullying também afeta a saúde física, né, e pelo que você está falando. Com Então, certeza. esses sinais que você mencionou, né, acho que é importante, né, deixar muito claro, né, para quem está nos assistindo, são sinais que Uhum. muitas vezes são aquela coisa, são silenciosos, algumas vezes é, são mais perceptíveis, né? Mas então até a saúde Uhum. física de quem sofre um bullying também acaba sendo afetada e aí, né, nem aí É, para se tornar uma doença, uma coisa mais séria, é um problema gigantesco que muitas vezes pode até não ter volta, né, enorme. Tatiana? Porque se a gente for parar para pensar, a saúde física e a saúde emocional estão muito ligadas uma na outra, né? Uma reflete na outra o tempo inteiro. Então, a tristeza, por exemplo, quando ela é muito grande, ela vira uma depressão, e aí a pessoa pode se cortar, ela pode comer demais a ponto de exceder o peso, ou comer de menos a ponto de ficar pele e osso, olheira, queda de cabelo, enfim, uma coisa acaba refletindo na outra. Né? Então, os sinais físicos eles aparecem, só que geralmente, quando eles aparecem, já está um pouquinho além do suportável ali para a pessoa. Geralmente, quando eles aparecem, a coisa já está ruim, já está bem ruim. Não é mais, ah, tá bom, vai, estou ouvindo, mas estou aguentando. A coisa passa um pouco do controle. Porque aquela tristeza já ficou além do que deveria, aquela vergonha já ficou além do que deveria, mas de qualquer forma são sinais importantes da gente prestar atenção. E pela sua experiência até conversando com outros colegas, né, médicos, enfim, de outras especialidades, Hum. você consegue dá pra gente afirmar, por exemplo, que um médico, que às vezes Hum. nem não tem tanto esse olhar psicológico, ele consegue identificar que por trás de uma determinada doença, por trás de uma fraqueza, de uma falta de alimentação ou de um excesso de alimentação, existem aspectos psicológicos, pelo que você nota conversando com outros profissionais, ou infelizmente alguns profissionais ainda têm aquela mentalidade retrógrada, psicólogo, isso aí é bobagem, problema psicológico é bobagem. Você percebe isso ainda? Ainda tem esses preconceitos enraizados em muitos profissionais? Infelizmente tem. São a minoria, ainda bem que são a minoria hoje, mas ainda tem. Os médicos conseguem perceber, mas eles pensam assim: olha, eu estou percebendo aqui que você está, sei lá, com uma arritmia, o coração está além do normal. Ok, estou com uma suspeita, mas vamos fazer uns exames. Porque como para a parte psicológica a gente não tem exames, assim, como os da medicina, né, que são certeiros, eles precisam primeiro eliminar todas as hipóteses. Então, putz, tem uma arritmia, vamos lá fazer uma bateria de exames. Ó, não deu, era o que eu suspeitava. Seu corpo tá ótimo, tá saudável, então é emocional. Tem alguma coisa acontecendo aí, né? Só que essa bateria de exames ela é importante para a gente descartar qualquer hipótese que possa aparecer. Né? Nem sempre uma arritmia é um risco de infarto. É claro que às vezes sim, mas é importante fazer os exames para que isso se descarte, né? Mas tem profissionais super atenciosos e humanos nesse sentido, que sentam e conversam com os pacientes e tentam entender o que está acontecendo, a história de vida. Isso está cada vez mais comum hoje em dia, porque a gente entende que a saúde ela é global, é o físico e o emocional que se entrelaçam. Então é muito importante tanto um médico quanto um psicólogo olhar um para o lado do outro,
A gente tem que sempre um olhar para o lado do outro também, além do nosso, né, para entender um pouco melhor essa pessoa e o que está acontecendo com ela. E aí eu vou acrescentar, aí tem a ver com, o nosso, com a nossa parte aqui do centro espírita, eu vou acrescentar também a saúde espiritual, né? Porque muita gente que procura um Claro, centro ela é espírita, super importante é também. importante também, muita gente que procura um centro espírita, muitas vezes realmente está com problemas espirituais, muitas vezes são problemas psicológicos, muitas vezes são problemas físicos, e aí, conversando com algumas pessoas, a gente percebe que às vezes essa pessoa não procurou um médico, não procurou um tratamento Pois é. terapêutico e foi direto buscar uma ajuda espiritual dentro de um centro espírita. É claro que o centro espírita vai ajudar, é claro que uma religiosidade vai Claro. ajudar, mas se a pessoa não descartar, por exemplo, tudo isso que você falou, não foi no médico, não descartou, fez exames, não descartou todas as possibilidades possíveis na parte física, aí é lógico que existem esses outros fatores, sejam psicológicos, sejam Sim. espirituais, mas é muito isso a gente sempre ressalta em todo mundo que nos procura. É muito importante procurar o médico, seja para o humano, seja no caso para um animalzinho, né? Tudo bem que animalzinho não tem Uhum. problemas psicológicos, né? Ou nem tantos, né? Mas procurar ajuda Sim. médica, ajuda veterinária, ajuda material Sempre, para sempre. descartar todas as possibilidades, né, Tatiana? Porque não adianta nada procurar uma ajuda Exato. espiritual se não procurou ajuda material, né? Exatamente, exatamente. E tentar não se desculpa, não se diagnosticar, vamos dizer assim: "Ah, eu tenho isso. Ah, meu problema é aquele", sem saber muito bem o que está acontecendo, e não tentar eu vou usar a palavra se me a expressão se medicar, mas no sentido amplo. Então: "Ah, eu sei que eu tenho que fazer um exercício de respiração. Ah, eu sei que eu tenho que tomar um passe. Ah, eu sei que eu tenho que tomar um Dorflex", sei lá. Porque às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, não que essas coisas vão fazer mal, não é isso, mas às vezes não é exatamente o que eu preciso. Às vezes falta alguma coisinha que eu ainda não enxerguei e uma pessoa de fora pode me ajudar a enxergar. Seja alguém do centro espírita, seja alguém de uma outra igreja, seja um médico, enfim. Alguém vai conseguir me ajudar a enxergar. Sim. E às vezes, quando a gente não está bem, a gente se olha de um jeito muito pesado, muito negativo. E vem alguém e fala: olha, é isso. Aí você fala: nossa, era só isso? Eu achei que eu ia morrer de câncer, era só isso? Né? Acontece também. Porque quando a gente não está bem, a gente se olha de um jeito tão ruim que parece que a gente vai morrer. Né? Não é bem assim, nem sempre. Nem sempre é assim, né? E É, então. a gente percebe muito isso, né? Conversando com as pessoas, conversando, né? Com quem vai buscar uma ajuda. Ah, mas você já procurou um médico? Não. Já fez exame? Não, não fiz. Então vai fazer o exame, vai fazer aquilo que tem que ser É feito. E importante. lógico que a ajuda espiritual ela vai se aliar a essa ajuda material, mas se não Claro. buscar essa ajuda não vai ter jeito. Uma outra pergunta que a gente sempre ouve das pessoas, que a gente vê muito por aí, é, por exemplo, no caso de uma agressão é, de uma mulher, por exemplo, né? A gente tinha aquele velho ditado que, né, totalmente equivocado, que numa briga entre marido e mulher, por exemplo, ninguém mete a colher. Mas hoje em dia, né, pelo número excessivo de casos de agressões relacionadas às mulheres, hoje Sim. nós temos canais, né, felizmente canais de denúncias, né, de buscar, de Uhum. proporcionar uma ajuda para quem esteja precisando, né, e se for o caso, Sim. levar até as autoridades. No caso do bullying, especificamente, seja para criança, aí até adentrando a fase adulta, uma pessoa que percebe alguém sofrendo um bullying e não faz nada, seja, sei lá, seja na escola, seja no trabalho, por exemplo, que também tem muito isso, né, às vezes no trabalho, a Tem, pessoa tem. tá vendo que o outro está sofrendo bullying e não faz nada. Na sua opinião, essa pessoa também está coparticipando desse bullying a partir do momento que ela não fala nada e ela poderia de alguma forma fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma? Eu particularmente penso que sim. Eu penso que se a gente vê qualquer coisa errada, desde um bullying até uma agressão a uma mulher, até um roubo, sei lá, se a gente não faz nada, a gente tá é claro que, assim, nem sempre, mas é como se a gente estivesse compactuando com aquilo, né. Porque existem outras formas de resolver sem meter a colher no na relação ou na situação que está acontecendo ali. Eu posso chamar a polícia. Ó, anonimamente, acabei de ver, passa na rua tal que está acontecendo alguma coisa. Se eu estou numa empresa, posso chamar alguém com um cargo alto,
Na escola, posso chamar o diretor, coordenação, enfim. Existem outras formas de eu lidar sem chegar e tentar enfiar minha colher no meio. Porque quando a gente vê uma pessoa sofrer, ou até um animal, com um animal, infelizmente, isso acontece, às vezes, agressão física, né? Quando a gente vê isso acontecer, é, é a questão de defender, né? De você defender o certo e defender aquele animal, aquela pessoa que precisam de ajuda. E muitas vezes, se você entrar na frente, você vai acabar apanhando junto, seja verbalmente ou fisicamente, porque você entrou ali e a pessoa vem em cima de você. Então, buscar ajuda é sempre muito importante. A ajuda de pessoas competentes para aquela situação. Então, dependendo do contexto, uma polícia ou um bombeiro que estiver mais perto, ou alguém com cargo mais alto, enfim, né? Sempre buscar ajuda. Porque quando a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, nem sempre dá certo. A coisa vira uma bola de neve e piora, né? Então é sempre bom buscar ajuda. Porque aí a pessoa que vai tentar, como você falou, fazer a justiça pelas próprias mãos, a pessoa vai perder a razão. Né? Ao invés de Exato, ajudar, vai se exato. prejudicar e muitas vezes prejudicar a pessoa que está sofrendo ali aquela agressão, enfim, aquela situação, né? É, exato. Por E- exemplo, a pessoa está apanhando. Eu não preciso ir lá e bater no agressor. Eu posso vir por trás, por exemplo, e se eu sou uma pessoa forte, eu agarro e contenho ali. Eu não preciso bater. Então, existem outras formas de resolver sem perder a razão, né? Pois é. Até pegando esse gancho aí, você falou de, né, se for possível, lógico, pelo amor de Deus, não É, estamos incentivando ninguém a fazer isso, né? Ah, mas eu sou por forte. Não, favor. não importa. Às vezes você pode até ser forte, mas a pessoa que está cometendo algum tipo de agressão, às vezes ela está tão desequilibrada que a força dela, né, pode ser 10 vezes maior e você não vai conseguir É, agir. é. Mas pegando esse gancho, por exemplo, recentemente a gente viu um caso terrível, né, muito triste, né, de um adolescente que adentrou de uma escola, né, matou a professora e só não matou mais gente porque alguém veio por trás dele e conseguiu Exato. segurá-lo. Foi uma outra professora que É, conteve e tirou a faca da mão dela. exatamente. Aquele, não sei se foi a melhor das atitudes, mas assim, para evitar uma tragédia maior, né, aquele adolescente foi contido ali, enfim, uma situação extremamente triste, né, o mais É, triste, né, que é um adolescente, né, uma pessoa tá começando a vida agora e infelizmente, né, teve esse caso aí. A é. gente não sabe, lógico, não estamos aqui para Assim, analisar o caso, mas assim, em casos semelhantes ou desse tipo, né, que a gente viu aí e que muitas vezes ocorrem sim. em inúmeros lugares, lógico, às vezes não chega às vias de fato, não chega a ser uma tragédia, mas às vezes ocorrem É. em outros lugares por aí. Na sua opinião, isso é resultado de, em algum momento, algum tipo de bullying, algum tipo de agressão física ou moral que aquele adolescente, aquela pessoa tenha sofrido em algum momento da sua vida, na sua opinião? Pode ser também, porque aí entram vários fatores, né? Pode ser isso, pode ser algum transtorno mental, alguma coisa ali, né, que está por trás. Pode ser até como aconteceu com esse adolescente, pelo que eu percebi, pelo que eu entendi da notícia, ele foi coagido por pessoas que estavam falando com ele pela internet num desafio, né? Então, se a pessoa está com uma autoestima baixa, ela está se sentindo muito mal por algum motivo, oportunistas se aproveitam disso e acabam alimentando essa autoestima de um jeito errado. Ó, vai lá, faz aquilo ali, ó, que vai ser legal. Ah, você vai matar alguém, mas poxa, que legal. E eles inflamam uma coisa muito errada. Então, às vezes, é uma autoestima baixa que fica suscetível a esse tipo de coisa, ou um transtorno mental, ou até uma história de vida muito sofrida, a ponto da pessoa não conhecer outra coisa. Ela só conhece aquilo. Ela não sabe como não é ser agredida e como não é agredir. Ela só conheceu isso a vida inteira, o que também é muito triste, né? Então, é claro que depende do contexto, mas esses podem ser alguns fatores aí, alguns motivadores, né? Porque foi realmente um caso que chocou, né, todo mundo, né, que É, por ser um adolescente, por ser dentro de uma escola, né, porque a gente sempre tem aquela imagem, né, da escola sendo um lugar minimamente seguro, um lugar onde a formação está sendo está acontecendo ali das pessoas, né, de uma criança, de um adolescente.
né? Antigamente, né, os professores eram muito mais respeitados. Ao se falar de um professor, né, a gente tinha um respeito, a gente tinha um sentimento de gratidão Sim. realmente, né, por aquela pessoa saber mais do que a gente, né, e não no sentido de humilhação, mas é uma pessoa que sabe mais do que a gente e está tentando nos ensinar a ser uma pessoa de É. bem, a ser uma pessoa honesta, uma pessoa, né, de bem realmente no nosso dia a dia. Eu até já falei aqui numa palestra que eu fiz, né, teve uma oportunidade que eu tive a grata satisfação de reencontrar uma professora minha no centro espírita e eu fiquei muito feliz ao Sim. ouvir dela. Olha, eu me sinto muito feliz e muito honrada em ver que de alguma forma eu contribuí para a sua formação. Né, ao ver você aqui agindo, né, praticando o bem, né, pelo menos, né, dentro de um local, né, de um local religioso, eu me sinto feliz por ter feito parte da sua formação. E infelizmente para muitas crianças e até muitos adultos, esse tipo de sentimento em relação aos professores isso tem se perdido. Né? No caso aí, Tem, esse adolescente entrou na infelizmente. escola para matar um professor. Né? Alguém que deveria, né, tinha, né, aquela missão, né, de ser o formador, de ser a pessoa que poderia ajudar aquela criança, aquele adolescente. E infelizmente isso chocou muita gente. Né? E acho que o mais importante, né, de tirar a lição dessa história toda, né, Tatiana, é perceber esses sinais, né, como a gente já falou aqui hoje, perceber Sim. de alguma forma que tem alguma coisa errada ali e precisa ser feito alguma coisa, seja pelos pais, seja pela escola, seja por um vizinho, sei lá, seja lá quem for. Mas Quem detectar puder ajudar, né? quem puder ajudar e quem tiver mais próximo, né? Porque muitas vezes É. a gente pensa, é obrigação da escola, é obrigação dos pais. Não, quem tiver próximo e perceber alguma coisa para evitar outras tragédias, outras situações tão tristes como a gente viu nesse caso, né, Tatiana? É, e eu acho que até falando de escola, assim, uma parceria, né? Se a gente for pensar, a escola com a família, com os ambientes em que um adolescente e uma criança vive, um adulto com a sua casa, sua família, empresa. Então, a gente vive em vários ambientes, né? Não é um só. Então, eu acho que todos têm que estar juntos no combate às agressões, às violências, aos bullying, enfim, né? A tudo isso que está por aí. Tem que ser um conjunto, porque às vezes um lado faz e o outro não, e aí a corda cai, né? Ao invés dela ficar esticadinha, ela cai, porque uma ponta fica fraca. Então, acho que é importante uma ajuda e uma rede de apoio nesse sentido. Pois é, uma força-tarefa importantíssima nesse Exato. sentido. Você citou aí na sua fala anterior sobre a questão da internet, a gente sabe que também existe Sim. o cyberbullying. Né? O que é exatamente isso? Né? Tem muita gente pode estar nos assistindo aqui, mas o que é isso? Né? Embora quem esteja nos assistindo, a gente parta da premissa que está utilizando a internet e saiba minimamente Sim. como funciona a internet, mas tem muita gente que às vezes não sabe que existe esse cyberbullying, pensa Claro. que o bullying é só no presencial, mas existe Não. o bullying online também. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo o que é esse cyberbullying e de que forma a gente pode ajudar ou tentar até minimizar os seus efeitos, Tatiana. É, o cyberbullying, ele é um bullying feito através da internet. Então, por exemplo, redes sociais, grupos de WhatsApp, esses grupos de conversa online, tem outros aplicativos além do WhatsApp, enfim, né? Então, são todos os bullying feitos pela internet. Então, ou eles usam áudio, né? Quando a gente grava áudio pelo WhatsApp, alguma coisa assim, textos escritos, ou aquelas figurinhas, né? Eu não sei como faz, mas eu sei que dá para pegar uma foto e fazer uma figurinha daquela foto, por exemplo. Então, às vezes, você faz uma figurinha com uma palavra ali desrespeitosa, com alguma ofensa. Então, o cyberbullying acaba sendo nesse contexto, assim, de internet. E um jeito da gente tentar minimizar isso é filtrar muito o que vem pela internet. Porque, assim, a rede social, a internet, tem um lado muito bom de trazer informação, de fazer a gente se comunicar à distância, de unir as pessoas, mas a gente tem que prestar atenção no outro lado também, né? No como isso chega para a gente e para os nossos filhos e sobrinhos, enfim, né? E todo mundo que está em volta. Porque às vezes chega maquiado. Você acha que é uma coisa legal e a hora que você vai realmente olhar, não é. Não tem nada de bom ali. Então, o monitoramento eu acho que é a melhor opção. O da nossa, filtrando o que a gente vê, o nosso conteúdo, e o das pessoas que estão em volta também.
né? O que é saudável de olhar ou não, Principalmente, né, crianças e adolescentes que às vezes não têm. principalmente. Hoje em dia, até criança tem até mais facilidade em lidar com a internet do que um adulto, É, uma pessoa mais idosa, por exemplo, né? Então, né, não sei mexer com a internet, mas, sei lá, busca uma informação de qualidade, pede ajuda para alguém, né, realmente, olha, né, será que meu filho, meu sobrinho, né, enfim, seja lá o que for, será que ele tá realmente, né, que tipo de amizade, que tipo de comportamento ele está é, tendo, né? Porque a gente tem que pedir essa, a gente tem que ser humilde nesse sentido, né, Tatiana? E quando a gente não consegue fazer alguma coisa, pedir a ajuda necessária pedir para ajuda. evitar casos mais graves, como a gente já falou aqui hoje, né? Por exemplo. E às vezes você não sabe mexer na internet, não conhece ninguém que saiba, mas na sua empresa tem um setor de TI, tem um setor de computação lá. Chega para a pessoa e fala: olha, putz, me dá uma dica, assim, não, sem se expor, mas pedindo uma dica de como fazer. Né? Ou tem algum amigo que sabe mexer, que conhece um pouco mais, então a gente sempre encontra alguém que pode ajudar. Mesmo sem eu me expor ou sem expor uma situação particular, mas pedindo uma orientação, vamos dizer assim. Ah, como que eu bloqueio o celular para a criança não entrar? Como que eu faço isso? Uma ajuda a gente sempre pode pedir, mesmo sem saber usar a internet, né? Que é difícil, às vezes, para algumas pessoas ter essa noção geral de como usar, né? Eu vejo pelas. Às vezes, meus pais, por exemplo, como é que faz tal coisa? Assim, não relacionado a bullying, obviamente. Né? Mas Ah, sim, mas vira e mexe a minha mãe me no pergunta geral. como é que faz tal coisa, né, na rede social, né? Ela não sabe, ela vem perguntar, eu vou lá, explico, enfim. Não é vergonha a gente perguntar, não é vergonha a gente pedir ajuda. Não, O que é de forma vergonha alguma. é, por exemplo, a gente vê alguém sofrendo algum tipo de bullying, maus tratos, enfim, agressão, seja lá o que for, a gente não fazer, a gente fica quieto porque a Não gente fazer nada. não sabe o que fazer, não sabe de buscar ajuda. Então, quem está nos assistindo agora, né, tá assistindo essa palestra, a gente sabe que essa palestra vai ficar gravada, né, por muito tempo, né? Espero que daqui a 10, 20 anos, que se alguém estiver nos assistindo, puxa, olha, lá em 2023, né, ainda se falava de bullying, né? Tomara que a sociedade Pois evolua é. daqui a 10, 20 anos e não se fale mais disso. Mas hoje, Esperamos que sim. 2023, no mês de maio, né, dia 9 de maio, que é o dia que a palestra está indo ao ar, nós ainda, infelizmente, temos que falar dessa situação, até como um alerta, né? Isso serve para os pais, para os professores, para quem é de centro espírita também, né, que está nos assistindo, né, porque muitas Também. vezes a gente recebe, né, casos assim, né, recentemente a gente teve um caso lá de uma pessoa que nos buscou ajuda, que ela estava sofrendo agressão moral e depois partiu para física, né, e aí ela foi, buscou as autoridades competentes e, né, minimamente resolveu ali o problema, mas assim, ela Que estava bom. numa situação tão angustiada que ela não sabia a quem recorrer, né, e ali conversando ali com a gente, ela não foi para isso, foi para uma outra situação, né? E aí surgiu o assunto, Mas, né? E aí é aí que os assuntos surgem, né, Tatiana? Às vezes do nada, é. entre aspas, né? Do nada, alguém tá falando alguma coisa e às vezes é um pedido por trás daquela conversa nada a ver, às vezes tem um pedido de ajuda e é importante que a gente Sim. consiga identificar isso, né? E uma outra questão importante em relação a pedir ajuda, se alguém te pedir ajuda, primeira coisa é escutar. Tentar não julgar, tentar não apontar o dedo, só escutar, em primeiro lugar. Se você souber o que fazer, orienta, conversa, acolhe, dá um abraço, enfim. Se você não souber o que fazer, acolhe e fala: olha, eu vou pensar. Eu vou pensar como que eu posso te ajudar, o que que a gente pode fazer para resolver, né? Porque a pessoa quando vai pedir ajuda, ela tá constrangida, ela tá com vergonha, ela tá em sofrimento. Então a gente precisa de alguma forma tentar acolher para que ela sinta confiança, para que ela se sinta segura e a partir daí buscar uma ajuda, seja de um especialista ou de um órgão competente, dependendo da situação, mas tentar acolher sem julgar, porque às vezes é muito fácil a gente julgar, né? Nossa, mas também olha lá o que você fez. Nossa, mas também, né? Olha lá o que você disse. Nem sempre. Às vezes tudo bem, a pessoa teve uma fala equivocada, mas não dá direito da outra desrespeitar da forma como acontece em algumas situações. Então, assim, tentar ouvir antes de julgar ou de ter alguma opinião formada. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, né? É verdade. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa live de hoje. Um bate-papo muito educativo, muito instrutivo.
né? Sim. Repito, quem tiver alguma pergunta, alguma questão relacionada ao que a gente falou aqui, de repente a gente não falou alguma coisa que seja relevante, né? Deixa nos Uhum. comentários, depois eu repasso para a Sim. Tatiana. Se for o caso, uma outra oportunidade, né, a gente volta a falar sobre o assunto. Para a gente encerrar aqui, Sim, ou Tatiana. se não eu respondo e passo a resposta, dependendo da Sim, situação, sim, né? sem Aí a dúvida. gente vê, mas perguntem, falem o que vocês sentirem necessidade, Exatamente. que a gente está aqui. Exatamente. Ou se alguém se sentir constrangido e deixar, né, uma pergunta pública, pode mandar no nosso WhatsApp também, não tem problema nenhum. Né, manda a pergunta ou Isso. comentário pra gente. Né, eu repasso pra Tatiana e respondo a pessoa que mandar também. Né, enfim, estamos aqui para ajudar. O nosso intuito aqui, a Exato. gente fala aqui de assuntos espirituais, de assuntos animais, mas também, querendo ou não, isso também tem ligação com o lado espiritual. Então, o nosso intuito aqui é de proporcionar algum tipo de ajuda, né, para as pessoas que conhecem a gente, né, que buscam a gente, porque É, muitas vezes por trás de um atendimento espiritual, às vezes ocorrem situações como essa que a gente descreveu aqui. Então, para a gente encerrar é. aqui, Tatiana, algum último recado, alguma última dica, alguma última informação que você possa, né, transmitir para as pessoas que estão nos assistindo, né, e que realmente seja de relevância, né, para as pessoas entenderem, né, e compreenderem a seriedade, né, que é esse assunto, né? Ah, mas tá tirando sarro, é brincadeira. Não, não tem mais essa de tirar Não. sarro de brincadeira. É um assunto sério que a gente tratou aqui com a maior seriedade possível. Então, se você tiver mais alguma outra questão, alguma outra dica, né, para passar para as pessoas, por favor, Tatiana, É. fique à vontade. É importante ressaltar que, a partir do momento que uma pessoa não está dando risada do que está acontecendo, não é mais uma brincadeira. Aí começa a entrar num bullying, numa questão mais por esse lado. Se todos estão rindo, ok, todos estão rindo, tá ótimo. Mas se uma pessoa não está, mesmo que ela não esteja chorando, não esteja manifestando um incômodo grande, se ela só estiver parada ali, mas não está rindo, para, não dá. Seja um adulto, seja uma criança, um adolescente, não dá. Né? E além disso, voltar a falar da importância do diálogo, sempre tentar entender a pessoa, acolher, sem julgamentos, né? Sem apontar o dedo, e buscar ajuda sempre que necessário. De pessoas que estão próximas, né? De órgãos competentes, de especialistas, enfim, sempre buscar ajuda. Acho que isso é muito importante também. Legal. Bom, Tatiana, quero mais uma vez te agradecer, né, por você ter disposto aí do seu tempo, né, de ter gravado esse bate-papo aqui com a gente. Né, como eu Eu disse, que agradeço. tomara que tenha ajudado, né, as pessoas que estão nos assistindo. Você que está assistindo, esse assunto não me interessa, não que não me interessa, não é algo que está no meu dia a dia, mas conhece alguém que de repente esteja precisando ouvir isso, encaminha, né, o vídeo desse Sim. bate-papo para alguém, né, repassa para alguém que esteja precisando, ou se for o caso, de repente a pessoa não tem intimidade com a internet, chama a pessoa e fala, vem cá, vem assistir um bate-papo legal aqui sobre um assunto interessante. Né? Então, quanto mais a gente replicar essa informação de qualidade, essa informação do bem, mais pessoas serão Uhum. ajudadas e menos problemas, né, como os que a gente até já descreveu aqui, a gente vai ver aqui na nossa sociedade. Então, se a gente quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, né, passa muito pelas Sim. nossas atitudes, por aquilo que a gente pode fazer. Às vezes são pequenas ações que a gente pode fazer e evitar problemas maiores. Então, em nome do Jefferson Sorocaba, mais uma vez, Tatiana, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. Né? Que Deus te abençoe e te ilumine sempre no seu caminho, na sua Sim. jornada profissional e que você possa estar conosco outras vezes aqui falando sobre outros assuntos. Muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito bom. Eu acho que é super importante falar desse assunto. E me coloco à disposição para outras vezes e para os comentários e perguntas que surgirem a partir dessa conversa. Obrigada. Legal. Nós que agradecemos. Então, Tatiana, muitíssimo obrigado para o pessoal que está nos assistindo. A gente vai fazer aqui a nossa prece de encerramento, né, para fecharmos aqui, né, a nossa noite de hoje. Então, mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estão conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando os nossos trabalhos, abençoando e iluminando o nosso centro espírita, a todos aqueles que estão nos assistindo agora no momento em que a palestra está indo ao ar, aqueles que forem assistir em outro momento, que sejam amparados e beneficiados com as bênçãos de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, que todos nós sejamos, como diz a oração de São Francisco, instrumentos da paz de Deus, onde quer que a gente esteja, que possamos auxiliar a todos aqueles que de alguma forma estiverem no nosso caminho.
Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela oportunidade da noite de hoje. A vocês que nos acompanharam, mais uma vez também, muitíssimo obrigado. Quinta-feira agora teremos a nossa palestra presencial e na terça-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra online aqui do GEFA Sorocaba. Uma ótima noite a todos, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Tchau, pessoal.